Olá, tudo bem? Como vão todos, nossos amigos, seguidores da página Clínica Richard? Continuando temas sobre a série Vídeos Informativos, nós vamos daqui para frente alternar um tema de cosmetria e um tema de cirurgia plástica, tá? Para trazer aqui a discussão de todos, né, e a informação de todos. Hoje nós vamos falar brevemente sobre toxina botulínica. Toxina botulínica. Então, resumo histórico da toxina botulínica. De onde veio a toxina botulínica? Como o nome diz, ela é uma toxina para uso estético em doses baixas, sintetizada em laboratório, não causa efeitos tóxicos. A toxina botulínica ela é oriunda de uma bactéria chamada de Clostridium botulinum, que habita principalmente alimentos enlatados estragados. O efeito deletério, o efeito danoso à saúde, do contato da bactéria através da ingestão via oral, de modo inadvertido pelas pessoas em alimentos estragados, causa paralisia intestinal. Então, foi observando-se esse fato, né, o efeito da bactéria Clostridium botulinum, causando a diminuição de motilidade intestinal, a diminuição dos movimentos intestinais, da peristalse, havendo até a suspensão do movimento intestinal, né, e assim causando óbito, né, este dado trouxe para duas especialidades médicas, neurologia e oftalmologia, o uso terapêutico de tratamento para inúmeras afecções, inúmeras patologias neurológicas e oftalmológicas. A síntese de quantidades efêmeras que não causassem dano à saúde dos pacientes para uso em neurologia e em oftalmologia trouxe à tona a toxina botulínica como medicamento efetivo. A partir daí, aconteceram fatos muito interessantes. Como é que a toxina botulínica foi parar no uso estético? Como é que os seus efeitos em estética foram trazendo benefícios e melhora de rugas, né, e a partir daí fazendo parte de todo o arsenal terapêutico no embelezamento, na cosmética facial. Um casal, um oftalmologista e uma dermatologista, observaram que o uso em patologias oftalmológicas provocava melhora de rugas peripalpebrais ao redor da órbita palpebral. Esse casal canadense, casal Carruthers, um dermatologista e uma oftalmologista, fez proposições a grandes laboratórios no mundo e o laboratório Allergan patenteou a toxina botulínica como Botox. Então o Botox foi o grande propulsor mundial, né, o produto de origem de patente no laboratório Allergan, e a partir daí o uso estético para tratamento de rugas periorais, peripalpebrais e na face como um todo se consagrou e se estabeleceu. Então esse foi um resumo básico para explicar que a partir deste fato o mundo se rendeu ao uso do produto toxina botulínica e os seus vários nomes comerciais, Xiaomin, Botox, Botulift e outras marcas de laboratórios, e o seu emprego em estética. Então, o que acontece efetivamente com o uso da toxina botulínica no tratamento das rugas do movimento? Toxina botulínica ela é empregada para tratar rugas do movimento facial. Rugas de movimento de músculos frontais, músculos orbiculares, músculos nasais, músculos do sorriso gengival, e por aí nós temos uma infinidade de músculos que recebem o tratamento, a aplicação do produto, há uma paralisia temporária do movimento deste músculo, porque acontece um fenômeno bioquímico. A toxina botulínica, este produto, atua numa unidade celular chamada placa motora. O músculo recebe uma ordem cerebral para que haja o movimento daquela área específica.
este movimento vai provocar uma impressão na pele que nós conhecemos como ruga. A toxina botulínica, ela atua no mecanismo bioquímico, na placa motora, no músculo, afetando uma substância que chama acetilcolina. Existe a ordem cerebral para que haja um movimento muscular, são liberadas quantidades extremas. Então, existe a ordem cerebral para que haja um movimento muscular, e a partir daí esta ordem ela é captada de modo periférico pela musculatura esquelética estriada do movimento voluntário. E se há um obstáculo químico, bioquímico, através da presença da toxina na placa motora, a substância acetilcolina não conseguirá fazer o seu efeito efetor na contribuição do movimento do músculo. Então existe uma paralisia, um bloqueio temporário, que nós chamamos de tempo de meia-vida, é o tempo que dura a toxina botulínica na placa motora do indivíduo que recebeu o tratamento. E aí existe a singularidade, que é algo individual, existe a maior ou menor diluição que é feita, maior ou menor número de unidades cosméticas para tratar determinado grupo muscular. Isso é um combinado que é feito entre médico, paciente e grupo de músculo. Existe também uma questão que é quanto de proteína de armazenamento de toxina botulínica existe na molécula que está sendo utilizada. Na prática, laboratório que vende o produto, alguns laboratórios, os diluentes daquele frasco, o complexo proteico que armazena aquela toxina, ele é mais pesado ou ele é mais leve? Isso está relacionado com o tipo de frasco, o tipo de laboratório, o tipo de marca. Existem toxinas botulínicas que demoram mais para fazer o efeito inicial, mas duram mais no organismo. Tudo isso em função do maior ou menor componente proteico da molécula da toxina botulínica, no momento em que ela é armazenada em laboratório, na hora de sua fabricação. E também existem situações de desenvolvimento de anticorpos. Aqueles pacientes que utilizam com muita frequência a toxina botulínica e que talvez não respeitem um prazo maior, que ainda não se sabe necessariamente na literatura qual é o prazo mínimo que deve haver para uma nova aplicação de toxina. Isso tudo está em estudo, existem publicações internacionais de pacientes que desenvolvem anticorpos, né, entre aspas, de defesa. A toxina botulínica, o Botox, popularmente conhecido, né, ele provoca uma resposta em algumas pessoas e estas pessoas desenvolvem mecanismos de como evitar o efeito real de paralisação da toxina no músculo. Então, muitos estudos eclodem todo ano na literatura mundial artigos científicos que suscitam possibilidades de mecanismos em que há um menor efeito em algumas pessoas da toxina e um maior efeito em outras pessoas. Tá? Então, a partir dessa explicação, nós aguardamos todos aqui no consultório que desejam tratar rugas dinâmicas do envelhecimento muscular facial para maiores esclarecimentos e para possíveis tratamentos dentro do arsenal terapêutico do tratamento do envelhecimento facial, da manutenção do bem-estar e da prevenção de rugas dinâmicas. Deixamos um abraço carinhoso a todos e agradecimentos por nos acompanharem aqui. Abraços e beijos, até!